Oi pessoal, tudo bem? Trouxe hoje para a gente conhecer um pouquinho sobre a aquarela. A aquarela que eu vou utilizar hoje para mostrar como que funciona uma aquarela é essa aquarela da Sonet, que é da fábrica White Nights, que é uma marca russa, tá? Mas bem acessível, é fácil de encontrar, é uma aquarela que vende no Brasil e você compra tanto em lojas físicas como pela internet também. Essa daqui é de 24 cores. Deixa eu abrir aqui para vocês verem esse plastiquinho que protege e vem o nome das cores, tá? A gente percebe bem, ó. Tem o nome em russo, né? Porque é da fábrica, mas a gente também tem o nome em inglês, que ajuda a gente saber, né, o nome da cor e é mais fácil, tá? Então, sempre tem aí esse plastiquinho de proteção. Aqui são as pastilhas. A pastilha, ela é desse tamanho, ela é um tamanho grande, tá? Então, a gente tem aqui uma quantidade boa de pigmento de tinta, dura bastante tempo, porque a aquarela é uma tinta que rende bastante. Vamos conhecer um pouquinho, então. Aqui eu tenho um godê, é um recipiente que a gente usa, existem de plástico, de outros materiais. Esse meu é de porcelana, tem bastante divisórias. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que a gente trabalha aqui e dilui as aquarelas. Aqui eu tenho uma folha de papel próprio para aquarela, tá? Esse papel é um papel de celulose. Vai ter um vídeo que eu vou fazer só sobre papéis. E aí eu explico a diferença, né, dos tipos de papéis para aquarela que tem. Nesse caso aqui é um papel de celulose de 300 gramas que a gente vai testar aqui para ver algumas cores, tá? Então, a aquarela, a gente utiliza a água. A água é o nosso diluente aqui na aquarela. Então, lavo bem o pincel. Esse pincel para aquarela é um pincel redondo, né? De tamanho 6. É um pincel que eu gosto bastante de trabalhar com ele. A gente então molha e com o pincel molhado, a gente vem na tinta seca, ó. Essa daqui da White Nights, ela solta bem fácil, tá? Ela é uma tinta que a gente consegue retirar aqui da pastilha com muita facilidade, né, ó. E aí aqui a gente tem o pigmento, né, para trabalhar. E aí a gente tem vários pontos, né, para trabalhar. A gente tem ela mais aguada, né, ó, aonde eu acrescento bastante água, que faz eu ter uma tinta mais clara. Eu posso trabalhar num ponto médio, igual esse daqui, ou eu posso trabalhar com essa tinta de uma forma bem espessa, né, ó, aonde o pigmento está bem concentrado. Normalmente a gente usa mais para fazer detalhes, né, para fazer a finalização, tá? Então são 3 pontos muito importantes que eu preciso entender para poder pintar. A aquarela a gente trabalha com camadas. Deixa eu trocar aqui o lado para mostrar para vocês, ó. Então eu tenho aqui o papel, né, da aquarela. Quando eu tenho o ponto dela bem aguado, ó, ela é bem clarinha, tá? Normalmente a gente usa para fazer as bases, né? Iniciar a aquarela. Dá para ser mais clarinho do que isso, se a gente desejar também, tá? Depois eu tenho esse ponto que é um ponto médio, né? Do qual a gente tem já um pouco mais de pigmento concentrado, mas ainda a gente tem bastante presença de água. E depois eu tenho esse ponto que é bem mais espesso. E aí a gente vê que fica bem mais concentrado, a cor fica mais densa também, mais forte, porque eu tenho uma concentração maior de pigmento.
Ah, mas quando que eu uso cada ponto? Isso depende muito, tá? A gente trabalha sobreposição de camadas na aquarela, aonde eu vou construindo as cores conforme eu vou sobrepondo. O que é muito importante também na aquarela, respeitar o momento de secagem, né? A gente precisa esperar com que cada camada seque, para que eu possa aplicar outras camadas em cima. Se eu aplicar uma camada em cima dessa que está molhada, muito facilmente eu vou remover o pigmento de baixo, ao invés de eu fazer com que esse pigmento fique transparente e eu sobreponha com outro, né? Uma outra coisa que é muito legal da gente produzir na aquarela são as misturas das cores. A aquarela a gente trabalha muito com essa questão de misturar um pigmento com o outro para que fique algo mais natural, não muito artificial. Por exemplo, esse verde que eu utilizei, se eu aplicar um pouquinho só de vermelho nessa mistura, né, eu já vou ter uma cor diferente nesse verde, ó. Lembrando que o vermelho é a cor complementar do verde, então eu acabo tirando um pouco dessa saturação, né? Então, ó, apenas um pouquinho de vermelho que eu coloquei nesse verde, eu já tive um verde diferente. E se eu aplicar, ó, o mesmo verde, vou pegar esse mesmo verde que eu tô utilizando, ó, vou colocar ele aqui e vou colocar um pouquinho de marrom. Esse daqui é o Raw Sienna. Raw Sienna é o nome desse pigmento aqui, ó. Vou pôr um pouquinho dele nesse verde. A gente já vai ter um verde diferente. Então, o legal da aquarela é isso, são essas possibilidades de misturas de novas cores que a gente pode criar, né, ó. Então, o mesmo verde que eu trabalhei aqui, só misturando um pouquinho de marrom, eu obtive esse outro verde totalmente diferente, né, dos anteriores. E aí, esse também, a gente trabalha a mesma questão. Se eu colocar mais água nesse verde, eu tenho esse mesmo verde, bem clarinho, né, ó. Também para uma construção de camadas. Então, eu consigo trabalhar a intensidade também nessas novas cores que eu posso ir criando por meio das misturas, tá? Bom, o que eu preparei para a gente ver um pouquinho hoje sobre a pintura? Eu peguei um cartão postal, esse cartão postal aqui, que é da Hanimili, que é essa marca aqui. Ó, é um estojinho que vem cartão postal de papel de aquarela para a gente poder pintar, trabalhar, criar aí cartões. Cada estojinho desse vem 30 unidades. A gramatura desse papel é um pouquinho menor do que o outro. Esse daqui ela tem uma gramatura de 230, tá? Mas dá pra gente criar, dá pra gente trabalhar sem problema. A gente só não vai conseguir colocar uma quantidade grande de camadas aqui, porque o papel não vai aguentar tanta água. Mas a gente consegue produzir um trabalhinho legal. Aqui eu fiz uma flor, uma suculenta. Eu deixei assim o grafite mais forte para que vocês possam ver no vídeo, tá? Normalmente, o grafite, quando a gente usa nos desenhos de aquarela, a gente deixa esse grafite sempre bem clarinho, tá? A gente sempre tira o excesso do grafite para depois ficar fácil desse grafite ser removido, tá bom? Mas nesse caso aqui eu vou deixar o grafite um pouquinho mais forte. O que eu vou fazer aqui? Eu vou preparar uma tinta para a gente poder aplicar na primeira camada desse desenho. Eu vou querer uma cor bem clarinha, um verde bem clarinho. Então eu vou colocar bastante água. Nesse verde eu vou usar o verde. Eu vou começar usando aquele verde que eu misturei o marrom, né, ó.
Ele vai ficar bem clarinho. Então, primeiro eu vou produzir a tinta. Agora, o que eu vou fazer? Como eu quero aplicar essa tinta bem clarinha para ser a minha primeira camada em toda essa suculenta, eu vou umedecer toda ela, tá? Eu vou levar água pura, ó, e vou umedecer todas as pétalas dessa suculenta, só com água. A gente não pode demorar muito para fazer isso, porque o papel de celulose é um papel que tem uma secagem muito rápida. Então, eu preciso ser rápida nesse processo, tá? Hoje o dia não tá muito quente aqui na minha cidade, tá meio nublado, isso ajuda, porque a temperatura também influencia na secagem do nosso papel, da nossa tinta nele, tá? Ó, então eu apliquei aqui, a gente consegue ver a parte úmida no brilho, tá vendo? A gente vê um brilho da água, ó. A gente percebe que tá bem úmido. Agora eu vou pegar essa tinta e vou aplicar em alguns pontos. Em alguns pontos da minha suculenta. Não vou aplicar em tudo, tá? Vou tentar deixar as pontas da suculenta um pouquinho mais branca. Não vou carregar muito de tinta nessas áreas. Posso aplicar um verde de um tom diferente, ó, utilizando o mesmo verde aqui, né, ó. Esse mesmo verde, vou aplicar um outro tom de marrom, e aí eu vou obter uma outra cor de verde, ó. Deixa eu pegar aquele papel de volta para eu mostrar para vocês, tá vendo, ó? Eu tenho um verde um pouco mais fechado, ó, que vai me ajudar. É importante a gente sempre ter um papelzinho de teste para deixar próximo, tá? Pra gente poder fazer esses testes, ó. Eu vou aplicar só em algumas áreas, não vou aplicar em tudo. Porque a suculenta, ela tem uma cor diferente nas pétalas, né? Então a gente vai fazer isso também. Apliquei, agora eu vou fazer um verde um pouco mais azulado. Então eu vou pegar um pouco de verde, agora eu vou pegar um verde diferente aqui. Pegar esse outro verde, ó. Um verde mais iluminado, ó, bem iluminado. Mas eu não quero usar ele assim tão iluminado. Então eu vou fazer uns testes. Ou eu aplico um pouco de vermelho, ou eu vou aplicar o marrom. Nesse caso, eu vou aplicar um pouquinho de azul e vou ver como é que ele fica, tá? Eu vou pegar um pouquinho de azul e vou misturar nesse verde. Já vai ajudar a tirar um pouco desse iluminado e deixar esse verde mais azulado, ó. Cheguei no verde que eu queria, ó. Um verde bem azulado. Tá vendo? Mais fechado. E também agora eu vou colocar só em algumas áreas, em algumas pétalas. Está um pouquinho mais... Tá vendo que ainda tá úmido aqui? Enquanto tá úmido, eu consigo fazer esse tipo de intervenção na tinta. Eu consigo fazer com que essa tinta se misture, se expanda, né? Aqui na minha área. E agora eu vou deixar secar, tá? A gente vai aguardar o processo de secagem e já já a gente retorna. Bom, voltando aqui, a gente já tem a nossa arte seca, né? Deu uma aceleradinha, deu uma secada, ó. Tá bem seca, a gente percebe o que acontece. Que a cor, quando a gente coloca, ela vai clarear um pouquinho, tá? E é justamente o que a gente quer. Essa base, ela serve pra gente criar pontos de luz, né? Aqui a gente tem, eu abri um pouquinho alguns pontos
do branco, do papel, para a gente poder trabalhar. Como que a gente faz agora? Agora eu vou trabalhar as cores dos tons de verde variados, tá? Igual eu apliquei aqui. Só que a gente vai trabalhar pétala por pétala, a gente não vai trabalhar mais ela inteira de uma vez. Então a gente vai começar a aplicar agora uma tinta menos aguada, um ponto mais intermediário, médio, né? E aí a gente vai trabalhando uma por uma, conforme aí a gente deseja, tá? Então vamos começar? Eu vou começar aqui fazendo a primeira pétala e depois eu vou ir pintando e depois acelero o vídeo, tá bom? Porque é um processo demorado, né? A gente tem várias pétalazinhas aqui. Eu não sei se o nome correto da suculenta é pétala, tá? Mas vou chamar de pétala. Vamos lá, não sou muito especialista nisso não. Nossa, desculpa aí o grito aqui na rua, gente. Vou pegar aqui um tom de verde. Esse tom de verde aqui eu gosto bastante. Vou puxar aqui para vocês verem, ó. O nome dele é Sap Green. Tá? Vou utilizar ele. Eu vou colocar só um pouquinho de vermelho. Não, melhor, acho que vou pôr um pouquinho de marrom. Vou pôr um pouquinho do sépia. Que é esse daqui, ele é um marrom mais escuro um pouquinho, ó. Esse aqui, mas pouca coisa, eu não vou pôr muito não, tá? Só pra gente não trabalhar com a tinta muito pura. Ó, vou mostrar pra vocês que cor. Só que também vou usar só em algumas pétalas, tá? Eu vou ir mesclando. Ó, essa cor aqui que a gente vai aplicar agora. Então, eu vou pegar as pétalas, essa daqui, tá? Então, vou aplicar um pouquinho, eu vou aplicar bem no meio aqui, ó. Não é uma tinta com bastante pigmento, tá? Uma tinta concentrada. Mas eu não vou preencher ela inteira. Por quê? Porque senão eu vou tirar a minha luz da minha pétala. Então, eu lavo, seco o pincel. Enquanto ela ainda tá molhada, eu venho aqui na bordinha, ó. E vou diluir. E vou puxando, ó. E vou trazendo essa textura aqui. Isso é algo bem intuitivo, tá? A gente precisa ir observando e olhando a pétala. Eu posso, se eu quiser, esse mesmo tom, misturar um pouquinho de outro tom de verde, tá, ó, só para fazer um detalhe. Também diluo, também puxo aqui, ó. Como elas estão úmidas, uma vai entrar na outra, vão se misturar, tá? E a gente vai criando aqui os contrastes. Bom, a partir de agora eu vou ir pintando e depois eu vou acelerar o vídeo para vocês.
gente finalizar a nossa suculenta, vou salpicar um pouquinho de tinta aqui. Põe tinta no pincel. Aqui, ó. De criar uma texturinha aí na nossa suculenta. E tá pronto aí o nosso cartão, né? Agora tem que esperar secar. A gente pode assinar o nome. Aqui é um cartão postal, né? Ó. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos aí de aquarela no canal. Tchau, tchau!